Boa noite, torcida do América, boa noite, torcedor do Rio Grande do Norte. Estamos começando aqui mais um programa ao vivo pela Rádio Vermelho de Paixão. Hoje vamos falar aqui sobre o empate entre América e Confiança, jogo realizado na tarde desta quarta-feira em Carmópolis e terminou empatado em 1-1, né? Bibi fez o gol aos 30 minutos do segundo tempo de pênalti. E Márcio Passos, né, no apagar das luzes, né, na bacia das almas, aos 48 do segundo tempo, Márcio Passos empatou para o América. Agora saiu Vitória 1, Vitória acaba de fazer um gol, Vitória 1, Sergipe 0, jogo que está em andamento lá em Salvador. Com esse resultado, né, o América tem 10 pontos, o Vitória pula para 7, o Sergipe permanece com 4 e o Confiança com 1 ponto, fruto do empate de hoje diante do América. Jogo complicado, jogo que não foi um jogo fácil, o gramado contribuiu muito, mas muito mesmo para o desempenho do América, abaixo do normal, né? Um jogo que não agradou, porque a dificuldade que o América teve, a bola não rolava, tanto para o América como para o próprio Confiança, né? O Confiança achou um gol, um pênalti mal marcado. Nós vamos discutir isso aqui mais adiante, mas o importante foi que o América conseguiu um empate no finalzinho da partida, aquele chamado empate com sabor de vitória, né? E deixa um gostinho de vitória, porque quando todo mundo não esperava mais, Márcio Passos aproveitou um toque de cabeça se eu não me engano, acho que foi de Edson Rocha, e na saída do goleiro ele tocou para o fundo da rede. Na hora eu pensei até que Márcio Passos tivesse até impedido, mas não estava impedido. O juiz validou o gol, o time do Confiança reclamou bastante. Aliás, isso foi a tônica do jogo, né? Desde o início da partida, que a equipe do Confiança tratou de intimidar o árbitro. Desde o primeiro minuto, o Geraldo, o veteraníssimo Geraldo, querendo cavar pênalti, querendo cavar falta, toda hora se jogando, mas o árbitro da partida foi, até durante boa parte da partida, ele segurou o jogo, não se intimidou. Infelizmente teve esse lance do pênalti aí que nós vamos mais adiante falar, que foi um complicador e que terminou prejudicando a equipe do América. Nós estamos aqui com o Shell, com o Ronaldo Rezende. Nós vamos falar muito dessa partida de hoje, né? E já projetar o jogo do próximo sábado entre América e Sergipe. Boa noite, Shell. O que é que você achou da partida de hoje? Boa noite a todos. Boa noite aos amigos aqui. Como você bem mesmo disse, empate com sabor de vitória, mas futebol bem preocupante apresentado hoje. Talvez tenha sido essa questão do campo, talvez tenha sido mais uma vez alguns jogadores bem mal. Eu achei, sempre nós estávamos cobrando aqui a participação de Rubinho, mas pelo jeito a condição física dele está bem aquém da ideal. É verdade, eu acho que nesse início de temporada, né, o que a gente tem que notar, o que a gente tem que ponderar também, essa questão de condicionamento físico, de ritmo de jogo, né? Os jogadores que já estão mais condicionados, outros que estão... Rubinho mesmo chegou bem depois, não chegou para o início da pré-temporada, e eu acho que isso termina influenciando. O jogador foi até bastante consciente naquele jogo contra o Sergipe, que ele não pediu nem para ser relacionado, né? Mas como o Rubinho, eu não sei se você tem essa mesma visão, como o Rubinho é um jogador técnico, né? A gente já viu isso naquele jogo de domingo passado contra o Confiança aqui na Arena das Dunas, que era um gramado totalmente diferente, um gramado que propiciava o jogador tocar a bola. Quer dizer, eu acho que Rubinho hoje também foi muito prejudicado pelo gramado lá do estádio lá em Sergipe, né, em Carmópolis. E isso eu acho que ele não rendeu o esperado. Eu acho assim que a gente não pode querer crucificar o jogador por uma partida, né? Por esse primeiro tempo, por esse primeiro tempo que ele fez hoje. Porque na verdade o gol agora do Sergipe, né, Alexandre? Sergipe acaba de empatar, Vitória 1, Sergipe 1. João Paulo a todo gol.
João Paulo foi o autor do gol. Então, América com 10, Vitória 5, Sergipe 5, Confiança 1. Eu creio até que esse seja o melhor resultado, até que pode dar uma folga para o América conseguir ser o primeiro do grupo, que isso que é importante. Eu, em relação às atuações, eu gostei muito hoje da zaga. Eu gostei muito da zaga, as bolas, praticamente todas as bolas que foram alçadas para o interior da área, né? A zaga esteve muito bem, a zaga rebateu, o Edson Rocha, o Adalberto, o Clebão, o Kleber, né? Eles deram André, conta do recado. Não dispensa comentários. O André vai tornar repetitivo até o final da temporada, né? Vai chover no molhado, né? Enxugar gelo aqui, porque André é impressionante. André pegou uma bola, teve uma hora, acho que o André, naquele lance do segundo tempo, André fez até uma espécie de uma cobertura do lateral. Tava de lateral esquerdo. Porque quando a gente olhou, tinha um cara entrando sozinho pela direita da área, né? Pela quina da área. Quando o cara entrou frente a frente e o André saiu, quando a gente olhou, o André tava quase na linha da área, lá na frente, abafou a bola e fez uma grande defesa, que aquilo ali foi uma das melhores chances da equipe do Confiança no segundo tempo. Você tem outro destaque, Shell, né, na partida de hoje em relação a setores assim da equipe? Setor, eu acho que o meio hoje foi bem abaixo, setor de criação. O Márcio Passa o de sempre, não aparece muito, mas bem regular. Fabinho, um gigante. Eu acho que essa questão de Fabinho jogar na lateral está prejudicando às vezes o futebol dele. Ele tem que jogar no meio. Jean Kleber, eu acho que foi bem mal hoje. Uhum. Acho que foi o pior jogo dele desde a sua estreia, né? Rafinha bem abaixo. Rafinha bem abaixo. Bem abaixo. Rafinha não tinha ido bem contra o Confiança no primeiro jogo, né? E aqui hoje também, muito apagado, muito... Eu não sei se Rafinha abaixa a cabeça, coloca a bola, sabe? Às vezes parece que tá faltando espaço para ele correr. Eu acho assim, não sei se tá faltando alguém para dialogar com ele. Agora, ele é aquele meio... O fominha, né? Rafinha a gente já notou, assim, que ele é meio fominha e fica com pardal. Ele não rendeu. Quando ele pegava na bola, era um pouco enrolado, né? Tropeçava na bola, chocava com o zagueiro. Quer dizer, eu achei uma atuação bem discreta de Rafinha, para não dizer outra coisa, e será uma dor de cabeça. Eu acho que Senna até escalou o time certo, porque não adiantava, a gente viu que não adiantava ter colocado Isaac no início da partida, se Isaac, o jogador mesmo, declarou que estava mal fisicamente, né? Naquele jogo de domingo passado, eu ouvi uma entrevista, uma declaração do jogador, que quando ele chegou no lance para tocar para o Adriano Pardal, naquele segundo gol do América, ele já estava exausto. Ele já não estava mais aguentando e preferia ir entrando no decorrer da partida, porque às vezes não, era para ter colocado Isaac de início, mas aí o treinador que está lá no dia a dia, que em contato com a preparação física e o próprio jogador, e o jogador sente, né? E às vezes é melhor você entrar no segundo tempo, já pegando a defesa adversária. Eu acho que o gramado hoje pesou muito mais, né? Para ele, que ele perdeu um gol no final. Aquele gol que ele perdeu no final. Viu, Sérgio? O César Silva Barbosa tá falando aqui no Twitter que o Andrei foi o melhor em campo e o Márcio Passos pelo gol marcado. E ainda disse que o gramado atrapalhou bastante. Eu também, eu assino embaixo o comentário de César Silva Barbosa, né? Porque realmente o gramado atrapalhou. Às vezes você escuta um comentarista dizendo que o gramado é ruim pros dois, né? O gramado é ruim pros dois. O time pior acaba igualando, eu acho que um time que tem mais qualidade, ele sofre mais, né? E quando um time é técnico, né? Ele e principalmente depois, é aquela história, né? Você fica hospedado uma semana no hotel 5 estrelas, né? E depois você vai para uma pousada daquela de frente de rodoviária, né? Quer dizer, foi mais ou menos a mesma coisa. O América joga no domingo contra um gramado espetacular daquela Arena das Dunas e 3 dias depois aí enfrenta uma viagem e vai pegar um gramado. Eu vinha no caminho ouvindo pelo rádio, o estádio lá, 2.500 pessoas. 2.500 pessoas no estádio para a Copa do Nordeste. Eu achei liberarem um estádio daquele naquelas condições.
E eu acho que tinha torcedor aos 15 minutos do primeiro tempo, ainda tinha torcedor dentro do campo botando faixa, botando... Eu vi. É um estádio acanhado, né? Eu tava até lendo, coloquei até isso, o Vermelho Paixão, falando sobre um pouco do estádio. O estádio foi ampliado em 2011, ele passou a ter 5.000 lugares, né? Mas era um estádio acanhado, é ainda um estádio acanhado, você vê as limitações. E outra coisa, aquela posição do banco, né, Shell? O banco ali atrás, aquilo dificulta muito para o treinador, né? Quer dizer, quando o time estava no segundo tempo, por exemplo, né, quando está no primeiro tempo, você fica conversando até com o goleiro, né, com a zaga que fica mais perto ali, isso até ajuda. Mas no segundo tempo, somente o América passou boa parte do tempo um pouco mais recuado, né? Quer dizer, o treinador fica a 40, 50 metros de distância, né? Para passar alguma instrução é muito, mas muito complicado mesmo. Lembra muito o estádio lá de São Januário, né? E a posição do banco de reserva é a mesma. Shell, a respeito de modificação lá durante a partida, né? Senna, ele sacou Rai mais uma vez, né? O pessoal diz, não, tá pegando no pé. Eu acho que não é nem pegar no pé, né? Eu vi um lance que Rai foi de uma displicência, a bola ia na lateral, ele de vez de rebater a bola, chutar lá, ele ainda quis dar um drible, ainda quis fazer uma firula, terminou, a bola saiu, o Confiança teve o lance pra um lance de ataque, né? Aquilo dali termina redundando num gol e a gente termina sofrendo uma derrota num lance besta, né? Com um time mais qualificado, contra um time mais qualificado, poderia... E em razão de quê? Da firula, né? Da firula. Tem um Augusto aqui, Augusto Varela, né? Faz uma indagação se Alfredo fez falta. O que é que você acha? Eu acho que seria mais o jogo foi bem parecido com o jogo de domingo. Muita bola rifada, ainda mais naquele gramado ali. Eu acho que Alfredo não... Também seria sacrificado, né? Mais uma vez. Com esse gramado irregular, eu acho que fica um jogo mais para atacante, mais pesado, né? Com Isaac, Márcio, né? Quando Isaac entrou... Era um jogo ideal. Esse jogo de hoje é um jogo ideal para Max, né? Aquele jogo que bota a bola na frente e ele chega junto lá, trombando com o zagueiro, né? Ele bate joga um zagueiro pra lá e a bola termina entrando. Quer dizer, era jogo ideal. Eu achei também que o Alfredo fez falta, assim, né? Pela qualidade, mas eu acho também que Alfredo iria ser vítima desse gramado horrível, né? Do estádio lá de Sergipe, de Carmópolis. E lembrando que muita gente ainda reclamava do Nazarenão, né? Quer dizer, o Nazarenão talvez tenha um dos melhores gramados do Brasil, né? Porque você pode até... Nazarenão na frente desse estádio é padrão FIFA. Né? É verdade. É ótima comparação. É padrão FIFA. O gramado, em termos de gramado, você olha aí, alguns outros estádios aí espalhados pelo Brasil, são poucos que têm a qualidade do gramado do Nazarenão. E eu coloquei durante o jogo, comentando pelo Twitter, que Bruno parece que só tem confiança da torcida, né? Pois é. É algo assim bem a ser discutido, procurar alguma informação sobre isso, porque... Eu também, às vezes que Bruno entra, né, ele nunca entrou para segurar a posição, né? Às vezes eu ainda não vi uma apresentação assim de Bruno, pelo menos na minha visão, uma apresentação de Bruno que seja aquela apresentação brilhante, que ele chegue, termina o jogo, o treinador olha para ele e faz: Bruno, na próxima partida você vai ser o titular da nossa equipe. Ele faz tudo bem, ele está entrando no segundo tempo, entrar na reta final, frio, a gente tem também que ponderar isso. Lógico que a gente não está querendo crucificar, longe disso. Mas assim, eu acho assim que era um momento de Bruno tentar agarrar essa posição, em razão até do que Rai vem apresentando, né? Porque se Rai tivesse arrebentando... Principalmente no próximo jogo, né? Que é praticamente classificado, seria o jogo ideal para ele... Estamos aqui com o Ronaldo Rezende, que também vai dar a sua palavra a respeito do jogo de hoje, né? Ronaldo, o que é que você achou dessa partida de hoje, América e Confiança? O que é que... Eu estava falando aqui, debatendo aqui com o Shell, a gente tratou de gramado, tratou de jogadores que a gente aparentava que talvez fosse render um pouco mais e não rendeu. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí sobre o que é que você achou desse empate de hoje aqui. Boa noite. Boa noite,
Sérgio, boa noite, Shell, boa noite, Alexandre, boa noite, ouvintes da Rádio Vermelho de Paixão. Boa noite ao meu amigo Flávio Anselmo, que deve estar na escuta. Torcendo muito, mas o jogo... Sugeriu até uma pauta hoje aqui. Sugeriu uma pauta, né? Depois vamos do Bordeiro, mais pra frente iremos falar da Arena das Dunas, mas o América não jogou bem novamente, né, Sérgio? Eu sei que o gramado é péssimo, tem o próprio cansaço da viagem também, não é fácil, mas o América não jogou bem. E algumas peças do América estão destoando. Destoaram domingo e destoaram hoje de novo. Mas eu acho que o resultado foi bom, porque o CSA estava na de horror, né? Ou ele ganhava ou saía, e ele saiu, né? Ele não se classifica mais. Confiança. Confiança não se classifica mais. Então ele foi todo para cima. O América até que segurou bem, eu acho que tem ali na zaga, eu tinha notado já no domingo passado, tem uma certa abertura, mesmo com 3 zagueiros, no meio da zaga, eu sei que tem a questão da cobertura de Raí também, mas no meio da zaga tem algum problema, não sei se é falta de treinamento que termina refletindo, que o América não tem treinado, né? Não treinou, nem vai treinar. Porque ele joga sábado de novo e sábado, né? Amanhã, quer dizer, aquela história de regenerativo, né? Na sexta, véspera de jogo, aquele treino leve, né? Talvez ele faça um recreativo antes do jogo contra o Vitória aqui em Natal. Isso. Então, mas eu acho que no frigir dos ovos ainda está muito boa a campanha, tá 3 vitórias, um empate invicto, sorte também de campeão, mas uma coisa só para lamentar, não dá para ter uma expulsão boba como a que Márcio Passos teve hoje, né? No final da partida, o juiz já nervoso, ele foi dar um... Parece que ele chutou a bola, né? Chutou a bola que tá no meio de campo. A bola estava no meio de campo. Eu não sei se Márcio Passos estava, posso até olhar depois, se Márcio Passos estava naquele jogo Boa Esporte e América, né? Aquele que a gente tomou um gol, empatou, fez 2-2, né? Nos últimos segundos, né? Tomou aquele terceiro gol. Toró. Eu não sei que Márcio Passos estava traumatizado, ficou traumatizado, porque eu acho que ele queria que o juiz acabasse a partida ali. Logicamente, isso não é justificativa nenhuma, né? Eu tô dando aqui pra atitude dele, que foi lamentável. Eu vou até olhar aqui a questão de cartão amarelo de Márcio Passos. Porque se ele foi expulso direto, isso aqui eu tô esperando a súmula ficar disponibilizada aqui no site da CBF, se ele foi expulso direto, ele nem joga contra o Sergipe, sábado, e nem joga contra o Vitória. Porque contra o Sergipe ele já tinha recebido o cartão amarelo no lance do pênalti, né? Eu tô na dúvida também, eu vou checar isso aqui na súmula. Eu acho que ele foi expulso direto. Eu acho que ele foi expulso direto. Agora, então se ele tomou o cartão amarelo... O juiz estava tão perdido que eu acho que não teve de puxar de lembrar que tinha dado... Então, eu acho que ele tomou. Mandar aqui pra patroa um boa noite, que tá cobrando aqui pelo WhatsApp, pra Isabela, senão ela... não libera, né? Não libera, né? Então eu acho assim, a gente vai dar uma olhada aqui nessa súmula aqui, porque quem estava pendurado com 2 cartões amarelos antes do jogo, 2 cartões amarelos, né, antes do jogo era Fabinho e Márcio Passos. Fabinho tomou o cartão amarelo, vai estar fora, não joga sábado. E o Márcio Passos, eu creio, naquela confusão do pênalti, que o juiz andou levantando, aplicando muito cartão amarelo, eu acho que ele tomou, eu lembro que Andrei tomou. Andrei e Edson Rocha. Então eu acho que eu vi, não sei se na hora, que Márcio Passos foi um dos que ficou ali na frente do juiz ali, querendo peitar naquela hora do pênalti. Se ele tomou ali o amarelo e tomou o direto no final da partida, ele nem joga contra o Sergipe, nem joga contra o Vitória. Desfalque sério, porque Márcio Passos é um bom jogador, é um jogador tá no esquema, tá encaixado, né, como dizia o antigo Bigode, né? Estava encaixado nesse esquema do Leandro Senna, um jogador importante, jogador já de muitas partidas pelo América, e a gente tem a lamentar. Tomara que ele não tenha recebido o cartão amarelo, que ele possa cumprir agora contra o
o Sergipe no próximo sábado e na quarta-feira contra o Vitória ele esteja inteiro, né, e pronto para ajudar o América. Tem alguns questionamentos aqui de torcedores do América se a questão de a respeito de 3 zagueiros, se o América é necessário o América jogar mesmo com 3 zagueiros, ou acho que o América deveria voltar para aquele esquema com 2 zagueiros e Márcio Passos fazendo aquele falso zagueiro na hora que o time está sendo atacado. A questão ali não são os 3 zagueiros em si, né? Porque lateral, mesmo o Ala tem, ele, embora muita gente diga que ele não tem que marcar, mas ele tem que marcar também. Na hora que não tem a bola, tem que voltar para compor a lei. Essa indagação aqui é de Jânio Gomes, lembrando aqui, né? Já dissemos isso, né? Existe esquema vencedor e o perdedor. E hoje foi um empate, né? Ficamos nesse meio do caminho aí. Ronaldo, você mexe... E poderíamos ter ganho, né, o jogo. Apesar de eu acho que o resultado ter sido bom, mais justo, mas... 1-1, mas Isaac perdeu um gol do primeiro semestre de 2012, né? Falando sobre isso, que é a questão do cansaço dele, que o Sérgio trouxe a informação que no jogo de domingo, a hora que ele deu o passe a Pardal, ele já estava exausto ali. Ele deu uma entrevista após o jogo, dizendo que estava precisando ainda ter uma condição de física melhor para esses jogos, né? E deu essa declaração, dizendo que no lance que ele tocou para diante do Pardal, ele disse que quando chegou ali na área ele já estava morto. E Sérgio, não brinque não, você que quando está muito ansioso, nervoso, como foi o jogo de domingo, você cansa muito mais. O América jogou no domingo. A tensão do jogo de domingo, eu acho que... Não, fez o regenerativo na segunda, ele viajou na terça. Na terça... terça pela manhã. Para jogar de tarde. Chegaram 3 horas da tarde. Ontem. Isso. Jogaram hoje. Hoje pode até que... Como eles vão ficar em Aracaju, pode ser até que ele descanse mais aí. Quando terminou o jogo domingo lá no Machadão, eu disse, Senna, e aí, qual é a programação? Vou conversar com ele tava lá no camarote do América. E aí, Senna, qual é a programação? Ele disse, rapaz, Sérgio, é só repouso. Recuperar o pessoal, não dá pra gente ficar treinando. Alimentação, regenerativo. Porque ele disse, não adianta, o time termina a partida daquela que foi muito desgastante, a partir de domingo, né? Aí no outro dia teve a reapresentação, quer dizer, então, e o América tá tendo cuidado. Eu soube que naquele jogo América e Sergipe, lá do Nazarenão, os jogadores voltaram pro CT pra jantar e dormiram lá no CT. Dormiram no CT. Então é um cuidado que a comissão nesse momento tá tendo, porque sabe que a gente não pode perder jogador. A gente andou perdendo jogadores, né? E até hoje não voltaram, né? Eu falei com o Dr. Metterlink, eu falei com ele ontem, ele disse que a questão de Denner deverá demorar mais. Assim, são 2 semanas, né? A lesão de Denner, a lesão não foi igual a de Max, né? O Denner foi um estiramento mais simples, né? Mas ele deve voltar. O de Max é mais complicado, né? Max viajou ontem para o Rio de Janeiro. Ele fez um exame, PRP, né? O Metterlink disse aqui, eu vou dar até uma olhada aqui, é um exame que você faz uma coleta de sangue, um negócio meio complexo, e você faz uma aplicação no local do estiramento muscular. Isso serve para quê? Serve para abreviar o tempo de recuperação. Você não... Isso é uma técnica que está sendo usada. Aqui não é a matemática, né? Não, você aplica isso, você ia voltar com 3 meses, com 1 mês e meio você volta. Não é isso. Mas ele disse que essa técnica ajuda a cicatrização da lesão. Entendeu? E é um exame caro que o América bancou, né? O presidente Gustavo Carvalho bancou, o Dr. Metterlink sugeriu e Gustavo atendeu o pleito, né? Aí o jogador viajou, o Max viajou na madrugada de segunda-feira para o Rio de Janeiro, foi lá na clínica de José Luiz Rufo, né? Que é o médico da seleção brasileira, fez esse exame e à noite ele já estava voltando. Ele fez e a gente, eu digo, a comissão técnica, o departamento médico do América espera que o jogador volte aos campos, né, às atividades o mais rápido possível, porque o caso dele é um pouquinho, coisa de 90 dias, né, assim, então o Max não deverá voltar logo não. O Max deverá passar mais ou menos mais de um mês. Eu acredito que Max só no segundo semestre. Eu Não... Alexandre, tem resultado lá eu acho que é em Pituaçu, né, o jogo do Vitória Vitória e
Sergipe. Vitória e Sergipe. Tava 1-1. De Pituaçu, em Salvador. Isso, acabou, Terminou o primeiro tempo, hein? Isso, acabou o primeiro tempo 1-1. Continua 1-1. 1-1, né? Bom Então, resultado, é um bom resultado para o América. Eu queria aqui falar com vocês aqui a respeito do lance do pênalti. No lance do pênalti. Eu tenho a seguinte opinião, né? No lance do pênalti, olha, um jogador que tromba com Edson Rocha, que tromba um jogador do porte de Bibi. Isso é isso que eu queria dizer. Um jogador do porte de Bibi, né? que tromba com Edson Rocha, com Kleber, ele não consegue ficar em pé de maneira alguma. De maneira alguma. O lance ali, a gente vê o equívoco do árbitro, é porque você não vê em nenhum momento a intenção do jogador do América de derrubar o jogador Bibi. Não houve isso. Quer dizer, houve um choque natural que aconteceu, que no meio de campo talvez ele não desse nem falta. Não, e lembra muito, foi muito pior o lance de Alfredo. Então de Alfredo era pra sair um você acha, né? Você acha o que, Ronaldo, desse lance? Não foi pênalti nunca, não houve nada. O Edson Rocha foi claro, foi ombro no ombro. O narrador do Esporte Interativo, inclusive, disse, foi no ombro. O menino, ele, para não dizer que ele estava torcendo absurdamente pelo Confiança, ele disse que, no mínimo, polêmico, né? Ele falou num lance polêmico. Não tem nada de polêmico, a bola não foi pênalti, de jeito nenhum. Não... Absurdo a marcação desse pênalti. Mas eu acho que o juiz estava atrás de arrumar, que ele foi pressionado durante o jogo todinho. Ele estava doido para arrumar uma... Eu acho até que o juiz... Eu achei que o juiz de domingo ele não era bem intencionado, não. Esse daqui de hoje eu não achei que ele era mal intencionado, não. Eu achei que ele é ruim mesmo. Não, ele é ruim. O de domingo era mal intencionado. Mas eu acho que ele é ruim. Mas eu acho que ele segurou bem até o lance do pênalti. Ele não estava se curvando Ele não estava... O pessoal do Confiança fez muita pressão. Aquele Geraldo caiu dentro da área. Eu acho que a única função de Geraldo em campo de hoje em dia, eu acho que é essa. Cai. Pressionar o juiz. Pressionar o juiz, eu acho que ele chega lá, aquele cabelo dele se achando lindo, né? Com aquela marmota na cabeça. Deve ter um narrador aqui, né? Cabecinha feita, né? Que é uma marmota. É uma marmota, né? O cara daquele, acho que ele se olha no espelho, será que ele se acha bonito, o cara daquele? Então eu achei assim, que o pênalti foi... Você botar qualquer jogador pra trombar com o Bibi vai cair toda hora, porque Bibi não tem porte, não tem corpo, e principalmente com o Edson Rocha, que é um cara, né, alto, grande, e com o Kleber. E ali eu acho que o juiz se perdeu ali, a confusão se formou ali. O nosso amigo aqui, Janilson Justino, faz uma pergunta aqui pra mesa. A equipe do América, pela posição no certame, é uma ótima equipe ou as outras aqui são fracas? Se ele acha uma ótima, se a gente acha assim, o América é uma ótima equipe, não, eu não posso dizer aqui, seria precipitado a gente dizer que o América é uma ótima equipe. Eu acho que no momento, pela pontuação, entendeu? Pelo momento da pontuação, o América fez uma excelente partida contra o Vitória, né? O América fez uma boa partida também contra dois jogos dominando. Dois jogos contra o América e Sergipe. E o primeiro tempo que o América jogou no domingo passado foi mal. O segundo tempo a gente já fez um segundo tempo bem melhor. Mas o jogo de domingo, Janilson, a gente tem que considerar o quê? A questão que a gente já debateu isso aqui na segunda-feira. Aquela questão da estreia, questão da ansiedade. Quer dizer, isso tudo influiu. E hoje eu acho que o gramado também contribuiu e a gente quase que sai. Mesmo assim, quase que a gente ganha a partida. Né? Quase que a gente vence a partida com aquele gol que Isaac perdeu no final do jogo. Hoje a gente estaria com 12 pontos. Eu acho que campanha campanha não é feita só com partidas excelentes, né? Ninguém vai conseguir jogar lá top, lá em cima, quer dizer, a gente vai oscilar. Lembrar que muita gente gosta de falar da seleção de 82, não sei se vocês também são fã da seleção de 82, gostava. Mas a Itália se classificou na fase de grupo no sacrifício, jogou com o Brasil ganhando aquela 3-2, mas na retranca o tempo todinho segurando o jogo e foi campeão do mundo. E a dos Estados Unidos, que não jogava nada, foi campeão na seleção brasileira, né? Que o futebol feio. 94. De 94. Exatamente. Eu acho assim. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que nossa equipe é boa.
Eu acho ótima equipe, precisa não. de ajustes, Precisa, como eu acho que o próprio Vitória precisa, o próprio Sport precisa. Bahia passando dificuldades. O Bahia, exatamente, quer dizer, o Vitória tá empatando em casa com o Sergipe. O América já, independente do resultado, o América já tá classificado. Não, ainda não, né? Matematicamente não, mas bem quase lá, tá bem encaminhado. Eu acho que é uma das... Porque se o Vitória, o Sergipe ainda tem 2 jogos, se ele perder hoje, ele ainda tem 2 jogos, ele tem 4, ele pode chegar a 10 pontos. O América tem 10, logicamente o saldo de gol do América, o América tem 8 gols de saldo, o Sergipe tem saldo negativo, acho que é de menos 2, ele teria que nesses 2 jogos vencer as 2 partidas e ainda tirar o saldo de gol. Isso é um pouco complicado. Mas bem improvável, né? É bem provável que ele não tire, né? Praticamente, a gente pode dizer assim, agora se você for olhar na matemática, ainda não está ainda. Então, retornando aqui à indagação do Janil. Poderá estar se continuar esse empate, nós estaremos. Lembrando que... Também não, porque ainda tem 6 pontos, né? Pra disputar, né? O próximo jogo é quem vai definir mesmo. O próximo jogo, porque matematicamente, se for empate o jogo, eles vão ficar com 5 pontos. 5 pontos. E 6 pontos a disputar. Então, quer dizer, eles podem chegar a 11 e o América, se perder as 2, no caso, teria que perder as 2 para chegar a 11, né? E ele ficar com 10. Agora, eu não sei, a questão é porque vai ter o confronto. Aí o confronto teria que... Assim, não tem mais confronto entre Sergipe e Vitória, né? Tem não. Vai ter o Sergipe para jogar com a América e Confiança. E o Vitória vai jogar com Confiança. E 6 pontos, precisamos de 1. Exatamente, com 2 pontos. A matemática hoje, antes da partida, era essa. Com 2 pontos você garantiria matematicamente. Mas eu acho muito difícil o América perder essa classificação. Só lembrando, fizemos 9 gols e sofremos apenas 1. Exatamente. E um gol fruto de um pênalti escandaloso, né? Mandrake, mal marcado, né? Quer dizer, de bola rolando. De bola rolando, a gente ainda não tomou gol. A gente ainda não tomou gol. Os elogios hoje à zaga, que todas as bolas alçadas. Cortadas. Você notou isso também, Ronaldo? Eu tava no início do programa aqui, eu tava falando com o Shell aqui. Impressionante como a zaga se ouve bem na partida de hoje. As bolas alçadas, né, sempre rebatidas, né, sempre cruzamentos. Um detalhe que eu notei na partida. A bola alta, cada jogo o América fica melhor. Não só os zagueiros são bons nas bolas altas, como também tem Andrei que sai bem, inclusive ele saiu bem no começo do jogo hoje, e o Márcio Passo também, que sobe muito bem também, né? Então o América na bola alta tá muito bem. Agora precisamos também o aproveitamento nos cruzamentos no ataque, né? Mais um jogo, muita bola levantada, mas sempre não passando ali no jogador, no pequeno que eles colocam no bico da grande área. 20 horas e 3 minutos, né? Estamos aqui ao vivo com o programa da Rádio Vermelho de Paixão, debatendo do empate de hoje entre Confiança e América, 1-1. E vamos agora para a sessão de abraços com o amigo Shell. Fala, Shell. Hoje muitos abraços, bombando. Nosso amigo aqui, Anderson Alves, que ganhou a camisa no domingo passado. Você nem tirou a foto, nem tirou, né? Pra ter tirado uma foto pra gente falar. O Nandas que ele pediu, vocês chegaram a ver, eu não tive condição de ver quantos sócios tem, que a gente prometeu pra ele que viria. Eu falei com o Fábio na segunda-feira à noite. Ele disse que estavam fazendo um balanço e assim que tivesse uma posição. Ainda não tem. Ainda não. Nantes, bata uma foto aí com a camisa e nos envie aqui pra gente. Joab Oliveira, Júlio de Souza, Marcelo Pepe, Hamilton Duarte, César Silva Barbosa, André Batista, o mito Rodrigo Soares, Augusto Varela, Jonathan de Freitas e Manel Barreto. Vamos falar. Jânio Gomes, Dimitri Costa, Diego Alexandre, Andrei Procópio, Emerson Araújo, Iago Oliveira, Vitor Oliveira, Janilson Justino, Luiz Cláudio Melo, Marcelo Augusto, ouvindo diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, Gessé Faustino, Flávio Medeiros, o vice-presidente social Celso Veiga e Julianderson Basílio. E o nosso amigo Marcelo Montenegro. João Ferreira também, Fernandes Júnior e Paulo Maia também, que está tweetando aqui. Paulo Maia
foi preciso aqui, né? Foi direto, preciso não, foi direto. Por mim, Raia dispensado amanhã. Somente isso. Só isso, Paulo. Só isso. Eu tava aqui lendo aqui no Twitter aqui, tem uma... Sim, foi o Júlio Anderson Basílio, né? Essa Rádio Vermelho Paixão é muito massa. Tô colado aqui, abraço, galera. Valeu, Júlio Anderson. O Ronaldo, o que você achou da apresentação de Raia hoje? A gente tá um pessoal aqui achando que chegou a hora de Bruno, mas Bruno entra e... Tipo assim, eu sei que tem que ponderar porque ele entra no decorrer da partida, mas o que é que você viu hoje da apresentação de Raia? Olha, eu acho que a gente tem que fazer... Chegou uma hora de fazer um teste com o Bruno, até definitivo. Porque Bruno, às vezes que ele entrou, ele não deu conta do recado. Ele é um bom jogador, mas não deu conta do recado. Raia, ele é um jogador experiente, eu acho até que a comissão técnica deve dar um aperto nele para ele jogar um pouquinho sério, né? Deve ser opção, não a solução para lateral. E vocês hoje, Alexandre e Sérgio, hoje, através do Vermelho de Paixão, gostaram muito do lateral esquerdo, né? Do Pedrinho, né? Pedrinho, um lateral muito bom, eu gostei. No jogo aqui na Arena das Dunas ele se destacou. Jogou bem. No segundo tempo ali ele deu uma canseira ali pra... Ele é um bom jogador habilidoso, né? Não deixa de... Meu amigo Jean Kleber deu uma entregada, a bola totalmente dominada. Bibi também nos dois jogos. Bibi... Sabe que tá atrás de chamar a atenção, hein? Hoje eu falei com o doutor Zé vida. Doutor Zé Rocha, eu falei com ele, né? Como o América não quer Bibi, eu vou oferecer lá para o Globo. O Zé Rocha disse que empurrar Bibi lá no Globo e Bibi tá... É melhor do que fazer gol na gente. Pois é. Sacaneando com o irmão, né? O Globo vai... Plim, plim. Pessoal aqui tá falando muito a respeito de Lúcio Curió, né? A informação que eu tenho sobre Lúcio Curió é que o América não tem interesse. No momento não tem interesse na aquisição, né, de Lúcio Curió. O jogador ainda tem contrato, né, lá com o futebol lá da Asiático e as informações que eu colhi é que o América não tem interesse na aquisição de Lúcio. Eu não sei se Lúcio cairia bem. Lúcio é assim, Júnior Xuxa quando estava no América. O Júnior Xuxa começou o campeonato estadual muito mal. Não começou nem muito mal, ele começou até bem. E depois no Brasileiro a gente voltou a jogar bem e saiu do América. Só que quando o Júnior Xuxa estava no América, lá no Nazarenão, na Série B, eu cansei de ouvir gente xingando o Júnior Xuxa, que Júnior Xuxa botava a mão na cintura, que Júnior Xuxa era marrento, que Júnior Xuxa não se esforçava. O Mito Rodrigo Soares conta uma história interessante sobre isso. Aí o que aconteceu? Aí Júnior Xuxa foi embora, foi vendido, foi lá pra Dubai, né? Aí meu amigo, o América sem Júnior Xuxa não presta, o América sem Júnior Xuxa não anda, e começou as lamentações. O estilo de jogo dele, de segurar a bola no ataque. Aí o que aconteceu? Lúcio Curió estava no América. Lúcio Curió fez um bom campeonato em 2012, mas da mesma forma que Júnior Xuxa, eu cansei de ouvir aquele pessoal reclamando, aquele espírito Gerson que baixava aquelas bolas de trivela que ele dava, o pessoal reclamava quando ele errava, era contra-ataque em cima de contra-ataque, que ele perdia a bola, botava a mão na cintura e não voltava. Rapaz, Júnior Xuxa, o Lúcio Curió foi quase crucificado lá no Nazarenão. Aí como o Lúcio Curió, tá surgindo a história que o Lúcio Curió pode ir para o ABC, e que o único empecilho, o único obstáculo é a questão financeira. Já pensou? Pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. Vamos dizer de 50 mil detalhes aí. É um pequeno detalhe. Mais, né? Acertaram a cor da chuteira, a cor do calção, o local do estacionamento dele lá no centro dele, lá no treino lá, já botaram o nome dele no armário lá. Mas o único problema que tem para Lúcio Curió acertar com a ABC dizem que é a questão salarial. Quer dizer, eu acho assim... Que não vem a ser tão importante assim, né? Pelo jeito, parece que não é tão importante. É um pequeno detalhe. Certa, porque se for 100 mil, se o mês tem 120 dias, dá 25. Daria bem certinho mesmo. Então eu acho assim, que também não adianta o América... Estaria ganhando menos do que Júnior Xuxa. Eu acho que também não adianta também o América de uma hora para outra começar cada resultado
a cada resultado começar a buscar contratação. Eu acho assim que o América tem que ter até um certo cuidado em relação à parte defensiva. O América está contratando muito jogador de frente, do meio para frente, mas o América tá... Vai faltar volante, viu? Vai faltar volante e zagueiro. Ontem eu falei com o Senna. Senna, vem cá. E laterais, né? Senna, você perdeu. Eu disse a Senna, Falando em volante, já vamos chamar a gente de retranqueiro. Eu disse, Senna, você perdeu o Zé Antônio, lesão, Zé Antônio 7 meses afastado, quer dizer, perdeu a temporada. O Dalton não veio. Universitário do Peru. Não sei o que é que ele vai se esconder no Peru, né? Pois é, o Dalton não veio. E o América tem o quê? Tem Kleber, tem Edson Rocha e Adalberto. E tem um menino no banco que é Jamerson. É Jamerson. Eu digo que é um menino assim que ainda jogou aquela partida contra o Oeste no final, mas é um garoto. Aí eu disse, Senna, eu acho que o América tem que cuidar de... Ele disse, não, por enquanto, ele fez assim, até por enquanto, ele disse assim, por enquanto, se a gente precisar, se a gente perder um zagueiro, muda o esquema. A gente vai fazer o esquema do ano passado, que era o quê? Deixava 2 zagueiros, por exemplo, Kleber, Edson Rocha, Márcio Passo fazia. Mas já muda a formatação da equipe outra coisa, não é questão que às vezes tá pensando em perder um, né? Mas às vezes perde 2. Agora, se a gente tiver perdido... Próximo jogo com certeza, o próximo jogo a gente perdeu 2. Fabinho e Márcio Passo. Isso é certeza absoluta. E Thiago Dutra ainda tá no DM? Thiago Dutra tá no DM, eu falei com o médico do América, o jogador tá com a lesão na coxa. Ele sentiu depois daquele jogo contra o Botafogo, aquele amistoso contra o Botafogo, né? E desde aquele dia que ele tá entregue ao departamento, né? Já foi feito exame, já se buscou uma coisa mais aprofundada, mas o jogador continua sentindo. O médico Metterlink está aí fazendo o tratamento. Sérgio, deixa eu botar uma colherzinha aqui em Luz Curió. Luz Curió, pra mim, eu gosto de Luz Curió, do jogador Luz Curió, de 2009. O de 2012, apesar de ele ter feito relativamente um bom campeonato, não achei que ele fez esse campeonato todo, não. E a notícia que eu tenho também, de gente lá dentro do América, é que no América não tem interesse nenhum por Luz Curió. Não é detalhe, não tem nem proposta para ele. A informação que eu sou sua também. O América não tem Inclusive, interesse. Eu estou dizendo que teve um conselheiro, o nosso amigo Cláudio Bezerra, ex-presidente do América, disse que devia contratar, não sei o quê, e não. Eu soube também disso, que o América tinha descartado a possibilidade. Agora, eu acho que o América, eu tomei conhecimento, que o América está buscando um lateral direito, né? Que pode estar chegando, né? Que pode estar chegando, e que o América, eu acho que o América precisa contratar um zagueiro. Também, um zagueiro, e eu falando com o Senna disse, o ideal era até chegar um zagueiro já pra Série B. Você tá entendendo, Shell? Um zagueiro que eles falam que é pra Série B. É um zagueiraço mesmo, um jogador pra ser dono de posição. Um Dalton. Um jogador do porte do nível. O pessoal gosta de dizer, de nome, que todos têm nome, mas o termo usado é de nome, né? Agora, quem cairia bem nesse time do América, que já caiu bem o ano passado, era Wanderson, viu? Wanderson que eu nem... Não, a questão de Wanderson é que ele tava pra ir para o exterior, né? Eu acho. E acabou essa conversa, né? Se ele não for pro exterior, ele volta pro América. Mas isso aqui já passou Ronaldo, tempo. Desde mas ele tá sem jogar, né? Ele tá sem clube. A questão que eu soube de Wanderson é a seguinte: que Wanderson, os empresários que adquiriram o passe dele, os caras investiram. Certo? Querem um retorno. E os caras agora querem o retorno. Então eles não têm interesse de deixar aqui. De colocar o Wanderson aqui no América. Não é que o América não dê projeção, não é isso não. Eles estão querendo tirar o dinheiro. Eles querem tirar o dinheiro do investimento. Ele não quer mais vitrine não, ele diz, esse cara joga. Então... tanto que eles quiseram botar ele no Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, e mudou o treinador. Pintado foi para o México, né? Deixou o time lá antes da estreia do campeonato. Que não escalava aqui, mas... Que não escalava aqui, aquelas histórias, essas coisas de empresário, como é que o cara não escalava o jogador aqui, quando foi pra São Paulo, levou o jogador pra lá, quer dizer, terminou o Wanderson não ficando lá. E isso, pelas informações que eu tive,
a pessoa disse, ó, o empresário não quer colocar ele aqui em Natal porque está querendo agora ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. E falando em ganhar dinheiro, hoje eu conversei com o presidente do América, Gustavo, a respeito da questão de Norberto. E até hoje pela manhã o dinheiro não tinha sido depositado e o Curitiba pediu um prazo para depositar até hoje. Até hoje. Quer dizer, o América tá com 200 mil, né? Repetindo a história, o América tá com 200 mil. E recebeu da primeira metade. Sem contar que é dele. Porque Gustavo disse que esse dinheiro está separado, que se o Curitiba não pagar, ele devolve o dinheiro e traz o Norberto de volta. Exatamente. Quer dizer, o América devolve o dinheiro e traz o Norberto de volta. Porque ele não tem condições de jogar. A supervisão do América tem uma determinação da presidência do clube que não sai um papel, nada, para possibilitar a inscrição de Norberto pelo Curitiba lá na CBF. Ou então o jogador pode até ficar lá, mas talvez não vai receber nada do Curitiba, porque não tem contrato. E aqui do América não vai receber porque não está jogando. Né? Ele tem que se apresentar sob pena de abandono de emprego. Né? Seria até interessante depois falar com alguém do jurídico do América para ter uma informação a respeito disso. Mas eu acho que o América está tendo um pouco de... Não vou dizer paciência, né? Talvez seja a palavra mesmo, seja essa paciência para tentar resolver essa questão, porque de fato o jogador estava querendo sair. Né? Se o jogador estava querendo sair... Não confundir paciência com covardia e nem levantamento. Né? Acomodação. Nem acomodação. Vou ficar acomodado, não recebi, fica não. Porque a grande vantagem foi o seguinte, foi que o América não liberou a documentação, a papelada, né, do jogador. Quer dizer, o jogador continua com um vínculo com o América, né? A respeito de... Só agradecer aqui, Nantes mandou a foto com a camisa. A gente já deu o retweet aí. Mais uma vez, parabéns. Parabéns aí. Mandar um abraço também aqui. Quem ligou até pra gente aqui foi Cláudio Piranti, que é grande americano. Que Cláudio tem uma rádio web também, né? A Parna Web, né? Alexandre falou até com você. Parna Rádio. Lá de Parnamirim, Parna Rádio. E então, um grande abraço aí pra Cláudio. Veiga, aqui pergunta quem foi o mortinho do jogo. Quem foi o mortinho? E o craque do jogo. Olha, o craque... Não vamos votar em Andrei não, porque já tá... Andrei é o concurso, né? Eu gostei muito da zaga hoje. Qualquer um dos três zagueiros pode votar. Um dos três zagueiros aqui, eu colocaria um dos três zagueiros aqui, jogava o papelzinho com o nome dos três pra cima e escolhia um dos três aqui. Eu não sei, Ronaldo, hein, Ronaldo? Qual é o teu craque do jogo hoje, Ronaldo? Eu também concordo. Eu não vou escolher mortinho. É bem chato isso, né? Exatamente. Vai parecer perseguição. Exatamente, mas teve muita gente que jogou... eu acho que... Muita gente não, alguns jogadores... Eu acho que a gente não é mas os três zagueiros jogaram muito bem também. De manchar o nome do jogador, mas assim, que não teve bem, né? Assim, não quer... Assim, o Rafinha não ouve bem, o Rubinho não teve bem, né? O Rai também, né? Esse pessoal, verdade, assim, é verdade. Fizeram uma boa partida, né? Quer dizer, o pessoal que ficou devendo, mas a gente tem que dar o desconto, né? Repetindo, em relação ao gramado, né? O gramado horrível, né? E o cansaço também, Sérgio. O cansaço também tem sua... E o outro time estava jogando a permanência dele na Copa do Nordeste, né? Eles saíram, né? Eles não pegam mais a classificação, né? Eu acho que para o América agora, a América vai ter que, em relação a Márcio Passo e Fabinho, acho que a América vai ter que levar. Alguém vai viajar. Carlos aqui. Com certeza, né? Irá mais jogadores. Vou tentar falar aqui vou fazer uma ligação aqui para entrar em contato com o treinador Leandro Senna. O pessoal às vezes está voltando lá de Carmópolis, sabe? E às vezes está tentando aqui, mas não está conseguindo. Mas a gente vai tentar falar com o Senna, botar ele no ar aqui para ele fazer uma avaliação aqui da partida aqui de hoje. E projetando já o jogo de sábado contra o Sergipe. O que é que vocês estão achando desse jogo de sábado aí? Você acha que o América mata a classificação e garante logo? Vai depender muito desse resultado, né? Se o Vitória ganha hoje, o Sergipe ainda tem chance, lógico, né? Mas praticamente
acaba com... Dificulta bastante. Dificulta bastante, né? O que é que vocês acham aí, Ronaldo, o Shell, dessa a expectativa para esse jogo de sábado, América e Sergipe? Principalmente em relação a essas mudanças. Eu queria que vocês fizessem aí uma análise do América perdendo Fabinho, né? O América perdeu o Fabinho e Márcio Passo. Geralmente quem tá entrando é Valber, né? Valber na direita, e quem tá entrando no meio, tá entrando também o Regis Potiguar, que é volante. Se você fosse Leandro Senna, tivesse hoje lá em Aracaju, que ele deverá jogar o Regis Potiguar. Deitado Potiguar. Lá, depois do jantar, lá no hotel, começa a pensar, já projetando a partida. Tomando a cerveja também? Quem que você imaginava que o seu time pra sábado pra enfrentar o Sergipe? Como o Senna não gosta muito de invenções, né? Acredito que ele deve colocar Regis Potiguar, que vem tendo a chance, né? Mas domingo não foi uma chance, porque entrou para jogar de lateral esquerdo, não jogou na dele. E Valber. Mais uma vez entra e dá uma movimentação. Paulinho Freire me disse que joga muito bom jogador, o Regis Potiguar. Pena que machucou no ano passado, né? Contusão no joelho, né? Ele tem um físico forte, físico bem interessante. Chuta bem de fora da área. Contra o Botafogo da Paraíba, ele soltou um canudo lá. É verdade. Tempo, ele é um jogador de força. Que merece... Ele é um jogador de força e ele é um jogador que ele é daqui. Ele é do Rio Grande do Norte, né? Potiguar. Mas ele já jogou até no exterior, né? Ele estava na base do esporte. Ele é jogador da base do esporte e veio para o América. E é uma boa opção. É uma boa opção. É um jogador alto, né? E hoje em dia, o futebol tem essas coisas, né? É jogador baixo. Não vamos falar de Messi. Mas assim, se procura muito esse pessoal de zaga, né? De volante, aquele pessoal daquela região. Pessoal com um bom porte físico, né? Que tem altura, né? Seria o caso que também falam muito do Jean Natal, Pedrinho. Jean Natal são meias, né? Jean Natal e Pedrinho são meias, né? Quer dizer, Jean Natal e Pedrinho são meias. Aí no caso, como o Rubinho não tá ainda no ideal, seria um bom jogo para testar também esse pessoal, né? Eu acho assim, sabe, Shell? Eu acho assim que a gente não, na minha visão, se eu fosse treinador, tipo assim, Rubinho não jogou bem, entrou bem, aí não joga bem na outra partida e você já muda. Eu acho que o treinador seria, não, vou dar uma moralzinha aqui a você esse jogo também você reinicia. Até porque ele tem que pegar ritmo e condição física também. Não jogou bem, você saca, não jogou bem, aí jogou bem, você bota pra jogar. Ah, meu amigo, Aldo conjunto. Por exemplo, na segunda-feira eu achei que não colocaria o Rubinho hoje, começando. Vocês já achavam que começava com o Isaac. O Rubinho mesmo. Não, eu vou adiantando. Exatamente, sem ser com o Isaac. Do jeito muito que foi. Prematuro. E eu achei que não entraria exatamente pela condição física. E talvez ele tentou, exatamente pela condição física, dosar a condição física dele, o Rubinho. Pode até ter sido isso, não estou dizendo que foi isso, mas ele pode ter jogado não tão bem quanto jogou no domingo, porque no domingo ele entrou faltando 15 minutos, ele disse, posso correr, porque vai acabar o jogo como o Isaac acabou morto, né, o jogo, mas ele deu tudo porque sabia que não ia ter, se ele fosse 90 minutos ele não ia dar tudo. Mas eu concordo, eu acho que o Rubinho deve, até para ter ritmo de jogo, até que ele deverá ser nosso meia, pelo menos por enquanto. E Isaac, Shell, você acha que Senna arrisca ele de início aí, começando a partida, ou você acha que Senna vai segurar como fez hoje e vai deixar ele só para o segundo tempo? A questão da necessidade às vezes pesa, né? Porque no jogo de domingo a necessidade era de um outro estilo, e hoje também foi outra. No próximo jogo não vejo essa necessidade de lançar Isaac logo de início. A preparação dele não é ideal, como eu já cansou de dizer aqui. Seria muito arriscado até perder mais um jogador por contusão. É verdade. Agora será um jogo difícil, porque qualquer que seja o resultado hoje pro Sergipe, o Sergipe vai para liquidar, até porque ele vai ter o último jogo dele, é o clássico contra o Confiança. Em Carmópolis. Sem o mando de campo sendo do Confiança, né? Porque ele no primeiro jogo ele ganhou o mando de campo dele. E o América vai decidir, vamos dizer, no caso, depois de Sergipe, embora que eu acho que o América se classifica no próximo sábado contra o Sergipe, ou ganhando ou empatando.
A gente tem que ver. Alexandre, tem o resultado aí do jogo do Vitória aí ainda continua 1-1, e uma informação importante que a gente vai já colocar aqui no ar a respeito do julgamento do 14 minutos de jogo, 1-1 ainda. 14 minutos do segundo tempo, permanece 1-1 e o jogo lá em Pituaçu. no Pituaçu, mesmo. lá em Surgiu aqui a informação que tinha sido no Barradão. Esse jogo contra o Sergipe não é no mesmo estádio? Não, é outro estádio lá. O jogo contra o Sergipe é América e Sergipe, é a quinta rodada, né? América e Sergipe, o jogo sábado. O jogo vai ser às 20 horas e 30 minutos, aqui horário de Natal, vai ser no estádio Augusto Franco, na cidade de Estância. Hoje o jogo foi na cidade de Carmópolis, né, que fica a 45 minutos de Aracaju. E antes, às 16 horas, né, o América já vai sabendo, quando for jogar contra o Sergipe, o América já vai saber o resultado de Vitória e Confiança, que esse jogo será em Pituaçu às 16 horas, né? Então joga Vitória e Confiança às 16 horas e às 20h30 nós teremos o confronto entre Sergipe e América. Mas o América poderá até saber isso em relação ao Vitória, né? Ao Vitória, porque se o Vitória empatar hoje, e o Vitória empatar, aí ele tem 5 hoje, vai para 5, né? Se ele empatar, vai pra 6, né? Aí o América já tá com 10, o América já tá classificado. Pega mais, Então se acontecer o Vitória empatando hoje contra com o Sergipe e o Vitória empatando contra o Confiança no sábado, o América já entrará em campo. Classificado, né? Hoje a informação que eu colhi também no América, que amanhã tem uma reunião da direção do América, né? Para tratar da logística do jogo lá contra o Vitória. E muito provavelmente na sexta-feira nós teremos já o início das vendas de ingresso para o jogo de quarta-feira entre América e Vitória, certamente. Gol do Vitória. Gol do Vitória, né? Gol do Vitória. 15 minutos. 2-1. Então Vitória faz 2-1 no Confiança, no Sergipe, perdão. E passa a ter 7 pontos. O Ronaldo, amanhã, pelo campeonato estadual, vai acontecer lá na Arena da Dunas, o jogo entre a ABC e o Palmeiras de Goianinha. E esse jogo era pra ser em Goianinha, né? Esse jogo era pra ser em Goianinha, graças à canetada da do glorioso Evanildo 001/2014. Canetada 001/2014 do Evanildo. As próximas estão a caminho. Esse jogo vai ser amanhã na Arena das Dunas. Esse jogo tá já mostrou na Arena das Dunas com o juizinho, né? Que deixou de marcar um pênalti escandaloso. E afastaram o cara, mas não resolve nada. Afasta depois do cara ter marcado o pênalti. Era pra não ter escalado, né? Porque dizem que Dizem, né? Não sei. Mas, voltando aqui, esse jogo tá sendo uma expectativa, cercado uma expectativa em relação à diretoria do América, em relação ao borderô da parte do que vai ser o boletim financeiro, porque na reunião que aconteceu lá na OAS, logo que foi aquela choradeira, né, que foram reclamar lá dos números do borderô da partida, e a OAS disse que era em razão das despesas, né, da logística, quer dizer, era não sei quantas pessoas só para prestar informação, era muita gente no elevador, teve cachê para cantora, teve buffet, teve garçom, teve, né, aquela... Então, e esse jogo tá sendo esperado porque vai mostrar uma realidade das despesas do estádio com um jogo comum. Um jogo de campeonato estadual. O que é que você acha que isso aqui é um parâmetro? Que você espera uma redução drástica nessas despesas? Ou aquele estádio, pelo porte, pelo tamanho dele, é um estádio que normalmente o custo dele vai ser elevado para se abrir? Porque só complementando aqui, eu lembro que o Machadão custava ou era 10% da renda ou era R$1.000. Eu não sei se você se lembra uma época que era R$1.000. Né? Então você abriu o Castelão, se a renda... Se desse R$600, você complementava para dava. Se desse mais, aí você pagava o que desse a mais de 10%. Né? O que é que você acha você espera do borderô dessa renda aí? Só pra gente tratar desse assunto bem rápido.
Bem, vai diminuir muito a despesa. Realmente, para inauguração, tinha que ter abriram todos os portões. Eu não acredito que os jogos são para todos os portões. Eu me lembro que quando a gente visitou a Arena das Dunas, amanhã não deverá abrir a parte de cima, só deverá estar aberta a parte de baixo, o anel inferior. Como fazem isso no Castelão, em Fortaleza. Exatamente. Então, isso aí já diminui muito os custos. Agora, a Arena das Dunas, ele é um estádio mais caro mesmo. Ele não... Para o jogo... Ninguém é inocente nessa Exatamente. História. Eu não sei se vocês se lembram, quando o nosso presidente Gustavo Carvalho aqui a gente ainda tinha um jogo contra o Sergipe no Nazarenão. Aí ele, falando da despedida do Nazarenão, ele disse, não, a gente vai jogar mais no Arena das Dunas, mas a gente ainda não se despediu do Nazarenão, não, que nós ainda vamos fazer jogos no Nazarenão. Jogos menores, eu acredito que vai ainda ser feito no Nazarenão, mesmo o América jogando. Eu acho que no começo vai jogar aqui no Arena das Dunas, até porque a torcida tá com muita saudade, é perto, tudinho, mas o custo do estádio, pelo que a gente viu, é caro. A diretoria tem que ter essa humildade de reconhecer que certos jogos não tem como acontecer nas Dunas. No começo mesmo, o jogo de amanhã, porque é o primeiro jogo normal, isolado. Né? Mas vamos dizer, se for inteligente, talvez você ia jogar em outro estádio, não iria dele, jogar né? lá. Mas não tá fechado? Né? Não tá fechado, não sei se tá empenhado, o que é. Pode ser também. É muito prematuro dizer. Grande abraço aqui para o mito Rodrigo Soares. A galera tá perguntando se é daqui, Rodrigo. O André Batista faz uma observação aqui, ele faz: a vitória do Vitória praticamente classifica o América. Praticamente, você usou o termo correto, praticamente. Agora, matematicamente, André, como a gente falou aqui no início do programa, o matemática ainda não é possível. Ainda não fecha, né? No sábado. Mas praticamente, porque o América está com 8 gols de saldo, o Sergipe praticamente agora... o América já está classificado desde domingo. Praticamente. Isso, Mas... Hoje mais ainda. Mas aí acontece a questão do saldo, quer dizer, o Sergipe perdendo, pior ainda mais o saldo dele, né? Ele passa, se eu não me engano, ele tinha -2, passa a ter -3. Quer dizer, a situação bastante complicada, né? A gente está tentando aqui entrar em contato com o pessoal que está em Aracaju. O pessoal deve estar a caminho na viagem, né? De Carmópolis para Aracaju. A gente está querendo contato aqui, tentando contato com o treinador Leandro Senna ou com o próprio diretor de futebol, o Eliel Tavares, que está chefiando a delegação lá em Aracaju. Eu acho que a gente tem essa expectativa para sábado, né? Eu acho que o América mata, e eu acho que outra coisa também que vai influenciar já aqui é a gente começar a mirar o grupo C, que é o grupo do Potiguar de Mossoró e Ceará, porque há uma grande possibilidade, né, daquela história que a gente do Ceará. O jogo Ceará ocorre hoje, primeiro, né? Potiguar e Ceará é hoje. O jogo Potiguar e Ceará é hoje. De 21 e 15. É mais tarde um pouquinho, né? De 21 e 15 esse jogo vai acontecer. A respeito aí essa questão da punição, a gente andou conversando sobre outro assunto um dia desse. Esse Laeno já jogava no Potiguar, essa punição, ou ele trouxe de outro clube? Não, trouxe de outro clube. Ele trouxe de outro clube. Ele trouxe de outro clube. A punição é o jogador, não é agora, o clube. Mas veja bem, a questão dele é que ele já foi julgado. É que ele... ele foi expulso e pegou 2 jogos. Ele jogava num time lá, acho que lá do Mato Grosso, Grosso, em todo né? caso ele teria que cumprir um, né? Ou ele foi expulso e não cumpriu nenhum dos jogos. Ele teria que cumprir a lei. Parece que o ano passado ele não jogou. Eu vi alguma coisa dizendo que o ano passado ele não jogou. Ele passou o ano todinho sem jogar e a punição foi em 2012. A punição foi em 2012. Inclusive lá em Mossoró surgiu uma história lá que Kleber do América, como se esse Kleber tivesse irregular. Kleber foi expulso naquele clássico contra o ABC, e no ano passado, que Lúcio tirou a camisa, você lembra? Só que Kleber cumpriu a suspensão dele no início da Série B do ano passado. Ele foi contratado na época que
Roberto Fernandes ainda era o treinador do América e ele passou vários jogos sem... Pessoal sem assunto. Ele tava no Ituano, né? O pessoal imaginava, né? Mas só que Kleber jogou em 2013 e pagou surtando a suspensão dele. Então quer dizer que é uma situação completamente diferente, né? Quem tá sujo quer sujar os outros. É, exatamente. Mas a questão de Amora ou de Laênio, de Laênio é um pouco... Amora também? Não, Amora é outro assunto. É outro assunto. Vocês querem entrar nesse assunto? Não, agora? melhor não entrar não. Senão vai estragar. Vocês perturbam demais. Vai estragar o doce. Vocês gostam de perturbar. Ô Shell, qual é o teu time pra sábado? Teu time pra sábado. Rasga aí teu time pra sábado. Salva alguma outro contratempo que pode existir daqui. Andrei, os 3 zagueiros, Valber, Jean Kleber, Regis Potiguar, Bruno, mas ele vai de Raí, que ele tá insistindo. Você colocaria Bruno mesmo? Colocaria. Eu achei estranho até hoje a mudança de um descanso mental pra torcida e pro próprio Raí. Porque eu fiquei assim, porque quando Raí saiu, quem entrou não foi Bruno, foi não. Valber. Quem entrou foi Valber, né? Mas aí é questão de esquema isso. Pois aí eu fiquei... Ele botou Fabinho pra esquerda. Ficam mais liberados. Eu acho que ele não botou nem Fabinho pra esquerda. Eu acho que ele trouxe Jean Kleber pra... Vitória 3x1. Vitória 3x1 agora. Vitória 3x1, né? Quer dizer, os times sergipanos estão indo para o ralo, né? Sergipe continua com 4 pontos, Confiança com apenas 1 ponto, né? Confiança tem 2 jogos ainda pode entrar em questão no segundo lugar. Mas é confronto direto com a gente. Exatamente. Vai decidir no segundo lugar. No segundo lugar. Ele entra para o segundo lugar. No América ele não pega mais, né? E o Sergipe ainda tem chance de pegar, porque vai ter um confronto direto com o América e vai ter o clássico contra o... Confiança. Terminando o Confiança, né? Bruno. Sim, Bruno, você acha... Porque eu fiquei, depois quando eu vi, Senna não botou o Bruno, o Bruno deve estar ficando a cabeça às 11, né? Porque o cara... Bruno tem confiança da torcida, só não tem da comissão técnica. Exatamente. Mas só que a maioria da torcida não tá indo assistir a treino, né? Temos que dar razão ao treinador, que tá quem no tá lá no dia a dia, que conhece, exatamente. Aí ele não botou o teu meio. Vai ser sem Fabinho, vai ser sem Márcio Passo, né? É Jean Kleber sem Fabinho. Jean Kleber na direita já botou Valber, né? Jean Kleber e Regis Potiguar. O ataque agora, né? O Bruno na esquerda. O ataque Rafinha, Pardal e Rubinho. Com ataque? Sim, com 3? Os 3 que jogam no meio. Rubinho no meio. Rubinho. Mas os 3 que... O time que iniciou hoje faz as mudanças obrigatórias. E a saída de Fabinho, a entrada de Regis. Não, a saída de Fabinho e a entrada de Valber. A saída de Passos e a entrada de Regis Potiguar. O restante, sim, e Bruno, né, na lateral esquerda no lugar de Raí. Eu acho muito difícil o Senna colocar... Senna também tá demorando muito. Não sei. Mas ele fez uma mudança hoje no intervalo. Ele fez uma mudança hoje no intervalo. O passado foi que ele não mudou no intervalo. Ele sacou o Rubinho. Acho que foi uma mudança até previsível, né? Porque ele colocou o Rubinho não teve bem. Mas era normal o Isaac entrar só no segundo tempo. Eu acho que Senna fez uma mudança dentro da expectativa. Esperou o primeiro tempo. É raro o treinador sacar alguém durante a primeira etapa, só os jogadores foram muito mal. E no intervalo ele sacou o Rubinho e colocou o Isaac. Eu acho que... Muitos acham que esse treinador que saca no primeiro tempo é pra acertar. Não, é pra corrigir um erro, né? Exatamente. Geralmente ele mesmo que fez. Com o próprio dele. Contratação errada, né? Você contrata muito errado, né? Aí você logo, no início da temporada, você começa a mandar o jogador embora, né? E tem gente que acha normal isso, né? 5, 6, né? Isso é um planejamento seguido à risca, né? Não, isso é porque o planejamento tá bem feito, né? Você contrata 5 jogadores, aí faz não dá certo, aí manda embora. Manda embora, coisa mais natural do mundo. Como é que é natural um negócio desse? Você contrata um jogador, faz 15 Você não tem confiança nesse treinador? Faz 15 dias você contratou um jogador,
Aí você chega agora, coisa mais natural do mundo, o jogador não tá dando certo, vou mandar embora. Tem história que não tá dando certo. E quem é que vai pagar as contas? Né? Quer dizer, o patrimônio do clube. Dizem que a ficha 131, 132, 133, 134. Assim, né? Mas é uma comédia, umas coisas que a gente escuta assim. Que a gente e o contrato assinado? O valor total do contrato? O contrato que está lá assinado, quer dizer, você assina o contrato até novembro, geralmente esse povo faz contrato até novembro para disputar a Série B. Mas aí faz 2, 3, 4 partidas. E quando chegaram eram jogadores qualificados, né? Todo mundo que chega pra lá é jogador. Chega é jogador qualificado, que foi bem observado, que o treinador conhece, que tem o dedo do treinador. E agora o dedo do treinador não existe mais, né? O dedo do treinador desapareceu e agora sobra pra quem? Pra viúva, né? Sobra pra viúva, que é o cofre do clube, né? Não é o cofre do clube, é o patrimônio do clube que vai servindo pra... Graças a Deus isso no América não tá acontecendo esse ano, né? Este ano e... Mas já aconteceu também, né? Não, aconteceu, muito. Mas graças a Deus não tá não. Eu acho que as contratações nossas estão sendo... Ponderadas. Ponderadas. Eu acho que esse critério de... Por isso que eu tenho esse negócio de luxo, que o pessoal tá... porque fica pedindo jogador, sabe, a toda hora. É um resultado, aí pede um jogador. Sai, acaba o jogo, aí pede outro jogador. Pô, se Lúcio não dá certo, deixa Lúcio pra lá. Se Lúcio for pra lá, pro ABC, deixa ele pra lá. O América não vai fechar as portas porque Lúcio vai pro ABC, entendeu? Eu acho que deve se pensar assim. Porque se toda hora a gente for pensar em trazer jogador, até falando sobre isso, ainda sobre jogador, a conversa que eu tive ontem com o Senna pegou e disse que tava precisando, e eu concordo com ele, a América estava precisando de um jogador do estilo de Coutinho. Jogador com saída de bola. Ele disse que o América, inclusive, eu não vou nem dizer aqui, mas ele disse que tem a possibilidade de um bom jogador que o América tá mirando, entendeu? E existe grande possibilidade desse jogador chegar para o América. Sérgio, você que tem muita informação, livre acesso, livre acesso, o seu... O Coutinho, segundo eu soube, já tentou voltar, né? Coutinho já tentou voltar. O problema de Coutinho, na verdade, foi aquela proposta que ele fez, né? Coutinho fez uma proposta... Fora da realidade. Ganhava 12 mil, né? Em torno de 12 mil reais, ele que chegou aqui fez uma proposta... a bagatela de 30, né? Quis ganhar 30 mil reais, né? Quer dizer, eu sou servidor público e a gente, para ter um aumento, é uma dificuldade, né? Quer dizer, e esse pessoal faz um contrato de um ano e quando quer renovar, triplica, duplica. Quer dizer, é uma valorização que nem melhores mercados financeiros, né? Melhores bolsas financeiras. Parece que ele se arrependeu, já que... eu soube que ele não acho que não encontrou o que ele pretendia. E aqui na Linense, né? Ele acertou com a Linense. Você acertou com a Linense? Então na época que ele... Vou procurar saber se ele na época que ele tava... Só lembrando aqui, pênalti por Vitória. Outro pênalti por Vitória, 4-1. Outro? Já teve de pênalti? Vai bater agora? Fica aí, Alexandre, já acompanha. Narra aí. Quem é que vai bater? Se eu não me engano, aparentemente Juan. Juan mesmo. Tá com a 10? Com a 6. Quer dizer, o Vitória melhora consideravelmente. Do jeito que ele é Juan. É Juan mesmo. Hein, Céu? Correu, bateu, gol. 4-1, né? Quer dizer, então o Vitória melhora consideravelmente o saldo de gol dele. Tô tentando aqui falar aqui com o pessoal lá do América, lá em Aracaju, mas tá complicado, né? O pessoal deve estar na estrada, na BR, retornando, telefones todos fora de área. A gente queria saber aqui como era que seria a questão dos jogadores que devem seguir amanhã para... Você tem o número, a quantidade de jogadores do atual elenco? Assim de cabeça? Rapaz, eu fiz um levantamento, eu acho que foi outro levantamento com essa chegada de Caio e do já chegou ele? Caio não chegou, mas eu acho que você tá querendo saber o número de volantes, né? Eu acho que tem 30, tá sendo usado 30, a América tava com 30 jogadores. E eu acho que os volantes tá sendo usados todos, menos esse que tá machucado. Como assim, o goleiro... O goleiro tava o Reinaldo, né? O Reinaldo, que eu tava contando com ele, que era um goleiro que tava aí antes do Robalo chegar, né? Eu acho que talvez ele tenha descido pra base de novo, porque tem vida. Seria prematuro escalar Glaucio no próximo jogo, de início? Que já tá bem melhor fisicamente do que Isaac? Podia fazer um teste, né? Podia fazer um teste. Eu acho que Glaucio tá precisando fazer
aquela apresentação, sabe, Shell? Ou ata ou desata, como o Bruno também. Eu acho que... Eu acho que o rapaz que foi... tá precisando que foi emprestado pro Globo... O atacante. Não, o Davidson. Davidson? Não. É o Laílson? Não, é um centro... Não, é Dalberto. Seria melhor aproveitado agora. Agora, com todo respeito à comissão técnica, à diretoria, o que seja, mas Felipe Maceno não era para ter sido emprestado. Poderia ser muito bem aproveitado. Exatamente. Né? Seria titular. Seria titular. O Glaucio, eu acho assim, o Glaucio está precisando fazer aquela apresentação tampa. Sabe aquela apresentação assim de... Glaucio também é um jogador que falta fome. Glaucio falta a tara. Sabe? O Glaucio é aquele cara que... Sabe aquela vontade que Max tem? O Bruno também. A vontade que Max tem. Exatamente, você vê Max é em cima, atropelando, brigando com fome, doido pra fazer gol. O Glaucio não tem isso. Aí, lá vem o pessoal da terra. Porque Glaucio é daqui, porque Glaucio aí não se tem paciência. Não é isso não. Jogador de qualidade, chega, joga, eu não tenho isso não, sabe, Shell? Eu não tenho isso não. Se o jogador da base for bom, joga. Também se for ruim, não é pra jogar não. Não é porque é daqui do Rio Grande do Norte que é pra jogar não. A mesma coisa, chegar um perna de pau de fora, também não é pra jogar não. O Bruno é um bom jogador. Agora me parece que ele... Eu não morro de amores por ninguém, nem daqui nem de lá. Agora, se jogar a bola, que seja titular. Já discutimos isso no primeiro e no segundo programa, a questão da categoria de base aqui. O grau de competição que esse pessoal é submetido. Um grau baixo. Quando chega no profissional, tem que ter essa adaptação. Não, porque o garoto é novo. E hoje já tá melhorando fisioterapia, os preparadores físicos que tá saindo e rodando no Brasil todo. Mas a preparação de tudo é bem diferente. Eu me lembro bem que eu me encontrei até com o nosso grande artilheiro Elinho, jogando pela que foi contratado pela WSO. Antes de você falar de Elinho, eu vou até lhe interromper para dar os parabéns para o Willimão Oliveira, né? O Willimão Oliveira contratou Elinho, num gesto bacana, né? Num gesto, ele pegou e contratou Elinho para trabalhar para a empresa dele. O Elinho não vai jogar bola pela empresa, ele vai trabalhar lá. O Willimão tem uma empresa de multimídia, né? Exatamente. E Elinho vai prestar um abraço serviço lá. Grande Willimão. O Willimão não veio hoje, que ele disse que tem uma pelada sagrada nas quartas-feiras, que ele, para não perder aquele corpo dele, para não perder aquele corpo dele. Aí, outro pênalti pro Vitória. É isso, rapaz. Maria, é igual o Corvão? Nem o juiz é da FNF? É Lenilson de Lima? É Lenilson de Lima que tá apitando esse jogo, pelo amor de Deus. Então, Shell, interrompendo você, Ronaldo, eu queria publicamente aqui dar os parabéns para o William, né? E eu soube também que Carioca, o volante Carioca, trabalha com Eliel. Carioca, né? Carioca, né? Carioca trabalha com Eliel, que também um fato que a gente... Essas coisas assim, eu acho que a gente é interessante a gente tornar público, divulgar, né? Para o torcedor ficar a par, né? E saber que tem gente do clube mesmo que abre as portas e dá oportunidade para esses jogadores que deram tantas alegrias ao América, né, pessoal? Às vezes não teve uma boa orientação. A narração, Shell, aí do gol. Outra vez, Shell Natal. Juan novamente. Juan aquele foi de São Paulo, do Flamengo. Não lembro não, pelo amor de Deus. Juan correu, bateu. Saco. Gol. 5-1, era bom até dar uma olhada aí na questão do saldo de gol. Do saldo de gol do Vitória, né? O Vitória tinha -1 de saldo, né? Agora fica com quantos? 4. Quantos gols? Tá quantos juntos? 5. Tá 5, ele tá 10. 5-1, tá 4. Tá com 10 gols pró, tá com 10 menos 6, né? Tá com 4. Com 4. O América ainda continua com 8, né? O América ainda tem o dobro. E o Sergipe tá tomando 5, tá ficando com -7, né? Praticamente selada a nossa classificação. Só se aconteceu selado os dois, América e Vitória. Vamos decidir assim, quem será o primeiro. Talvez dando emoção pro... Essa goleada do Vitória tá sendo boa, que tá segurando o Sergipe, hein? Tá segurando o Sergipe, porque o Sergipe... Se o Sergipe ganhar do América e ganhar o próximo, do Confiança, tem que meter uma goleada. Ele tem que tirar. É praticamente mas também outra coisa, traz o Vitória pra disputa do primeiro lugar. Né? Mas ele vai. O Sergipe com 7, Shell. O América tá com 8. Não, ele que traz o Vitória pra até quase 16, né? O que eu tô dizendo. Na hora que ele. Se por acaso ele ganhar do América, até. Se por acaso ele ganhar do América. E 1-0. Por 1-0 o América iria ficar com 7 de saldo. E o Sergipe com. 6 negativo.
que ele ia ficar com menos 6 negativo. Ele ia pegar o clássico contra o Confiança. Pra dar uma goleada pra tirar, e o América teria que tomar uma goleada do Vitória. Em Natal. A questão que eu tô dizendo, na segunda fase, eu tô esquecendo o Sergipe. Eu tô dizendo, com essa vitória de hoje, o Vitória vem pra briga com a gente pelo primeiro lugar do grupo. Isso sim. Primeiro jogo, o jogo de quarta-feira, ou quinta, né? Quinta-feira que vem. Agora que se o América ganhar do Sergipe, liquida o jogo. Ele venha só pra vir. Não, é verdade. Alexandre, vamos dar aqui uma passada. Mas o que eu tava dizendo, viu, Sérgio? Eu tava até falando. Uma passada aqui na tabela, né? Da Copa do Nordeste, né? A gente tá tendo hoje aqui. Os jogos de hoje aqui a gente teve o jogo do América, tá tendo agora Vitória e Sergipe. E logo mais às 21h15, né? 21h15 ainda vai ter mais. No grupo D de dado vai ter Guarani de Sobral e Sport. Vai ter também no grupo B de bola Vitória da Conquista e Bahia. E no grupo C de casa vai ter Potiguar de Mossoró e Ceará. Jogo lá no Nogueirão, jogo importante. Esse aí, que esse grupo é do América. Esse grupo é do América. Do cruzamento, né? É do cruzamento do América na segunda fase. Já até falamos a questão dos adversários aqui, né? Que deverá ser, se o Potiguar perder os pontos, deverá ser o CRB, né? O CRB, que é aquele que a gente falou ontem. Pé no saco. É um adversáriozinho enjoado. O América sempre tem enormes dificuldades para bater o time do CRB, principalmente quando joga lá em Aracaju, ou lá em Maceió. Então, pessoal, vamos aqui para a reta final do nosso programa e a expectativa aí de vocês aí para... Talvez o pós-jogo seja no domingo, né? Já que segunda-feira... Exatamente. Talvez a gente faça o pós-jogo, já que o América vai jogar no sábado, né? Então a gente tá programando fazer o pós-jogo. Domingo pela manhã em vez de segunda. No domingo pela manhã ao invés de segunda. E eu acho que o outro programa... O Bueno ligou pra você, foi? Não. Temendo a concorrência, reclamando. Né? Talvez a gente faça até os programas também na sexta-feira, logo cedo, né? Isso aí a gente vai depender aqui como é que vai ficar a nossa programação. A gente ainda tá numa fase de ajustes. Mas eu acho que o ideal mesmo seria esse programa... O ideal seria mesmo a gente tentar fazer esses programas regularmente na segunda-feira, sabe, Ronaldo? Até tornando essa conversa pública aqui. Mas eu acho ideal a gente fazer esse programa regularmente na segunda-feira e tentar também fazer o pós-jogo. O pós-jogo quando tiver jogo na E outra novidade também é que a gente até adiantar aqui para o torcedor que acompanha a Rádio Vermelho Paixão, a gente tá também com um projeto para fazer o pré-jogo direto da Arena das Dunas. Do Vitória, né? Não, do Vitória e os jogos subsequentes. A gente está com esse projeto. Essa possibilidade é real. Essa possibilidade é bem real. Vamos fazer um teste amanhã, né? A gente tá para fazer um teste e a gente vai entabular essa ideia, porque seria bacana, porque lá do estádio mesmo, o torcedor saindo de casa, né, e ouvindo, a gente fazendo aquela trazendo todas as informações direto da Arena das Dunas. Vocês vão fazer eu chegar cedo assim no estádio? Mas esse projeto é interessante. A gente tem várias pessoas dando apoio a essa iniciativa. A gente sabe que tem muita gente que gosta, né, do trabalho aqui da Rádio Vermelho e Paixão. Então o pessoal está procurando ajudar. Agradecer a Heriberto Neto, que está ajudando também a Rádio Então o pessoal está querendo colaborar com a gente e está fazendo tudo, né? Está fazendo tudo, não dando apoio, não, vamos colocar a mesma rádio lá na Arena das Dunas, lá antes de começar a partida, para fazer esse pré-jogo. Seria interessante. E até com a ideia de fazer até o pós-jogo, após a partida lá direto da Arena das Dunas, né? Quer dizer, seria esse projeto, né? Mas isso tudo são propostas que a gente recebe diariamente, né? E sabe que as pessoas que estão propondo isso estão querendo colaborar com a gente, estão querendo ajudar, e a gente está tentando agilizar isso aqui, porque desde o início do nosso trabalho, que a gente disse que a Rádio Vermelho Paixão era a rádio de torcedor.
Então aqui não tem profissional. E pé quente, viu, Sérgio? Pois é. Então, nós estamos invictos. Quer dizer, então eu saí hoje de Natal às 4 horas da manhã. Pra você ter ideia. Pronto. 3h59, não? 3h59. Shell viajou hoje pra Jardim do Siridó. De Piranhas. Jardim de Piranhas, a 300 km foi hoje cedinho, saiu de madrugada hoje Natal, mas disse que à noite estaria aqui na Rádio Vermelho e Paixão, assumiu o compromisso. Foi para Jardim de Piranhas, chegou hoje à tarde, né, Shell? Chegou hoje à tarde. Chegou às 5h30 da tarde e correu aqui para o programa. Quer dizer, então esse é o esforço que eu estava querendo salientar, é que nós todos temos as nossas atividades, né? Nós não somos profissionais, nós não passamos o dia exclusivamente cuidando só da rádio. Todo mundo aqui, né? Ronaldo tem, mas Shell, continuamos sempre em contato um com o outro aqui para cada vez mais. Mas o nosso dia a dia todinho Peraí que o doutor Alexandre parece que conseguiu aí uma entrevista. Então a gente... Um momentinho aqui que nós temos contato. Um momentinho. Quem está em contato aqui com... Nosso técnico Leandro Senna. É com o Leandro Senna? Hein, Ronaldo? Hein, Alexandre? Leandro Senna. Um momentinho que a gente está em contato aqui com o técnico Leandro Senna. Boa noite, Senna. Estamos aqui ao vivo com a Rádio Vermelho e Paixão. Eu, Ronaldo, Sérgio Fraiman aqui, Ronaldo, Shell. A gente queria uma palavrinha, uma avaliação sua sobre o jogo de hoje entre América e Confiança, esse empate no final da partida. Boa noite, Senna. Boa noite a todos da Rádio Vermelho e Paixão. Realmente um resultado importante, né? Que a gente segue aí invicto na Copa do Nordeste, com 8 gols de saldo. Foi um jogo difícil, Confiança veio por tudo ou nada, né? Uma equipe que tinha perdido as 3 primeiras partidas e dificultou bastante nosso trabalho. A gente soube aí lutar até o final para conseguir esse empate, né? Já que, na minha avaliação, o árbitro tem um time existente, certo? Que prejudicou o nosso trabalho, mas graças a Deus a equipe lutou até o final. Os jogadores realmente foram guerreiros, foram verdadeiros guerreiros. Conseguimos aí no apagar das luzes, né, o empate, nos garante aí mais um ponto. Senna, a gente estava avaliando aqui a questão do gramado. O gramado prejudicou bastante a nossa equipe hoje, você concorda? Verdade, né? Um gramado, apesar de parecer um gramado bom, havia muita irregularidade. Então, a nossa equipe, é uma equipe técnica, uma equipe que procura botar a bola no chão. E também as dimensões do campo realmente muito pequeno. Qualquer bola aérea, qualquer jogada de bola parada poderia decidir a partida, né? Certo. Você perdeu 2 jogadores para a partida do próximo sábado contra o Sergipe. Você perdeu o Fabinho e perdeu o Márcio Passos. E pela relação você não levou um número suficiente de jogadores, no caso, né, para esse próximo jogo. Você vai requisitar algum jogador para viajar já amanhã aí para Aracaju? Sim, a gente está em conversa com a direção de futebol, né, justamente para poder a gente trazer alguns atletas que estão treinando aí em Natal, para poder cobrir as vagas de 2 jogadores que acabaram sendo expulsos ou tomando suspensão. Então a gente vai sentar com a diretoria de futebol que está aqui em nome de Eliel Tavares, do próprio Moura, Carlos Moura Dourado, e requisitar algum atleta que foi em Natal para cobrir, né, toda a situação aqui da equipe. Uma questão que não digo que foi polêmica, né, mas que assim que era aquela dúvida que existia em termos de escalação, que era a entrada de Isaac de saída, né, como se usa no linguajar do futebol, mas que eu acho que acertadamente você meteu o Rubinho e entrou com o Isaac no segundo tempo. Para esse jogo de sábado contra o Sergipe, Isaac já está em condições de começar a partida? Ou você vai preferir mantê-lo no banco e só entrar com ele no decorrer da partida? Ou então dar aquela resposta clássica, eu vou esperar um pouquinho para pensar e no sábado vou definir? Muito pronto para poder responder essa pergunta. A gente vai dar aquela resposta clássica, né? Vai guardar a avaliação
por parte do departamento médico também, dos atletas que terminaram a partida de hoje. Amanhã a gente já se representa para treinamento aqui pela manhã, né? Vamos fazer um treinamento regenerativo. Vamos ver como os atletas vão se encontrar, né? Para poder a gente definir a equipe que vai enfrentar o Sergipe. Mas desde logo, né? A gente está tentando fazer com que tanto o Rubinho quanto o Isaac eles entrem em forma o mais rápido possível, né? Para poder ser mais de uma opção para a gente, né? A gente está tentando programar, alinhar com a preparação física para que esses atletas eles ganhem ritmo pouco a pouco, né? Para poder a gente ter eles sempre à disposição e não machucar ninguém. E aí o Rubinho teve 45 minutos, o Isaac hoje teve 45 minutos, quer dizer, e estão ajudando naquilo que pode. Eles ainda não estão aptos para 100% fisicamente para poder disputar os 90 minutos. Então a gente está alinhando com a preparação física isso, né, para que esses atletas eles se encontrem no seu melhor nível e que possam ajudar o América nessa Copa do Nordeste. Senna, você tem informação a respeito do gramado desse estádio que o América vai jogar no sábado, que é lá em, se não me engano, em Instância, contra o Sergipe? Esse estádio é melhor ou é pior do que o de hoje? Muito pior do que o gramado que a gente jogou hoje. Então vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo onde a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível ao gramado, certo? Porque realmente é um gramado que não oferece condições ideais para que a nossa equipe faça um jogo clássico, né? Um jogo de leveza, um jogo onde tem posse de bola, então vai ser um jogo brigado, né? E então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. No jogo de hoje já foi um jogo brigado, já foi um jogo de choque, e realmente no próximo sábado a gente também vai enfrentar um campo com bastante irregularidade, então a gente vai ter que já entrar esperto para essa situação. Senna, o sistema defensivo aqui, na opinião da gente, o nosso sistema defensivo se ouve muito bem, principalmente os 3 zagueiros, bolas alçadas na área, quase todas rebatidas com perfeição. Você também teve essa visão do jogo? Eu acredito que sim, a nossa marcação está muito bem, né? É difícil, né, fazer gol na gente. Você vê que na minha avaliação a gente tomou um gol de pênalti, né? Esse pênalti que não foi, na minha avaliação, não existiu, certo? Eu acho que os 3 ali se encaixaram. É claro que ainda falta um pouquinho, né, a gente ajustar, sobretudo alguma situação no meio de campo, né? Porque a gente tem um time agudo do meio para frente, então a gente tem que ajustar isso aí para poder a gente ser um time perfeito, né? Mas eu acho que todos os jogadores estão cumprindo com aquilo que a gente está pedindo, tanto é que nosso setor defensivo aí, ao menos vazado, a gente tem um saldo de 8 gols, né? E levamos um gol hoje apenas uma penalidade que, na minha avaliação, foi inexistente. Senna, só para concluir, o Vitória venceu o Sergipe por 5-1. Apesar de ele ter ido para 7 pontos, praticamente eliminam a equipe do Sergipe, que está com um saldo negativo muito, muito alto, e dessa forma o América assina a sua participação na segunda fase. Esse resultado era esperado, 5-1 Sergipe, ou isso foi surpreendente? E era esse resultado era o que você esperava? Você torcia por uma vitória? Eu digo torcer assim, em termos, né? Era um resultado menos ruim para o Sergipe, ou para o América, essa vitória do Vitória. Eu acho que foi um resultado surpreendente, porque a equipe do Sergipe é uma boa equipe, né? A gente pode sentir isso aí na pele quando jogamos em Goianinha, ela dificultou bastante o nosso trabalho, né? Então eles saíram ganhando o jogo de hoje, o Vitória buscou um empate, buscou uma virada, e realmente foi um placar elástico, né? Eu acredito que a gente vai pegar uma equipe que vai tentar vencer, né? E a gente tem que saber jogar contra eles para poder a gente sair daqui de Aracaju ou de Sergipe, né, com a nossa classificação garantida, e vamos tentar ir em busca do primeiro lugar, né, que eu acho que esse é o caminho para que a gente possa ter um enfrentamento menos difícil, digamos assim, na segunda fase. Certo. Senna, acabou o treino, né? Aí não tem mais como treinar. Jogo sábado, é só recuperar o pessoal, né? É verdade, a gente tem pouco tempo para trabalhar, né? Talvez
esse tenha sido o maior problema nas últimas semanas, né, porque alguns ajustes só podem ser feitos durante os treinamentos. E nessa fase que a gente está, com o jogo quarta, domingo, quarta, sábado, quinta, domingo, fica difícil realmente você trabalhar o jogador. A gente está nesse momento tentando ser mais recuperador de jogador, dos atletas, né, do que propriamente o treinador. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque realmente é muita conversa, muito papo para poder não desgastar, né, os jogadores e eles assim estarem em condições nas próximas partidas. Beleza, Senna, quero agradecer a sua atenção, parabenizar a excelente campanha que você tem à frente do América, não de hoje, né? Você está com uma campanha, os números são expressivos, né? Desde quando você assumiu o América contra o Paraná, e você sabe aqui que a gente aqui do Vermelho e Paixão torce por você, torce pelo seu sucesso, e mais uma vez eu queria agradecer a sua atenção com a gente aqui. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Vermelho e Paixão. Realmente é uma luta muito grande, mas graças a Deus, né, Deus tem abençoado aí a nossa trajetória e esperemos, né, que consigamos chegar ao objetivo, que é classificação à segunda fase e, consequentemente, essa sequência aí na Copa do Nordeste. Valeu, Senna. Obrigadão. Boa noite aí. Valeu. E aí, Alexandre? Sim, o compromisso que a gente tinha aí de colocar alguém que estava em Aracaju, o pessoal que estava na estrada, na BR, a gente teve dificuldade no contato inicial, mas aí pegamos a palavra aqui do técnico Leandro Senna, e passando algumas informações para o torcedor do América, e com essa entrevista nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a audiência maciça, né, que a Rádio Vermelho e Paixão está tendo, a participação, o apoio, isso aqui engrandece o nosso trabalho, né, e enche a gente de responsabilidade, e que só faz a gente ter a certeza que a Rádio Vermelho e Paixão será um projeto duradouro, né, para sempre, e sempre procurando melhorar. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Shell. E um abraço aí para vocês. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. E parabenizar a equipe toda que ter colocado a Alexandre, ter colocado o Senna no ar, né? Foi um trabalho árduo aí de conseguir com persistência. Pessoal viajando, O pessoal estava ainda no ônibus, né, Alexandre? O pessoal estava lá no ônibus lá e a gente conseguiu colocar a cena ao vivo aqui. A Tiago, né? Conseguiu com massagista, quer dizer, só quem conhece mesmo o Mecão. Como a gente tem, o negócio é o seguinte, como a gente conhece do massagista ao presidente do clube, né? Então essas coisas aqui na Rádio Vermelho e Paixão, a gente consegue... Só na Vermelho de Paixão. Só na Vermelho de Paixão mesmo que a gente conhece esse negócio. Porque tava difícil falar com o Senna pelo celular de Senna. Alexandre tem um celular de Tiago, que é massagista, ligamos para Tiago colocou o Senna ao vivo, né? E agradecer a Tiago também, né? Claro, exatamente. A galera que ficou sem abraço aqui no próximo programa. Manda os abraços aí finais aí, Shell, vai lá. João Vitor Trindade, Vanilson Branco, Ismael Cabral, Juliano São Basílio, Josué Souza, Hamilton Tiago Almeida. Tiago Almeida tá pedindo para mandar um alô para Eli Edson, que mesmo cirurgiado está indo prestigiar o Mecão. Olha aí. Cirurgiado, um maluco desse está indo lá para o estádio assistir o jogo do Mecão. Só o América mesmo, só essa paixão, né? Que o Mecão traz pra gente, né? André Maia também é outro que tá também aqui acompanhando, o Júlio César, né? O grande Janilson Justino, informando aqui o placar, né? Um abraço a todos os ouvintes aí, se sintam abraçados, quem tá ouvindo, quem não... abraçado, né? E a gente agradece a todos aí, e vamos finalizando aqui mais um programa da Rádio Vermelho e Paixão. Boa noite aí a todos, valeu galera!